Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a discutir o princípio do argumento. Na aula passada, a gente discutiu a função de transferência de S é igual a S menos 1 vezes 100 dividido por S ao quadrado mais 10 vezes S mais 100. E aí nós traçamos ali o mapa de polos e zeros para esse sistema. Então lembrem-se que a gente pegou uma partícula aqui, deslocava aqui sobre o eixo e verificava qual que é a resposta em frequência, tanto em módulo em fase quanto polares. Se eu colocar essa partícula nessa posição S0, a fase aqui é uma fase φ e o módulo aqui é A. Eu vou ter um módulo B1 aqui. Aqui, no caso, a fase é praticamente zero. Aqui eu vou chamar de B2, fase θ. Se eu pegar e calcular o meu G de S0, esse S0 agora não está mais sobre o eixo imaginário, ele está em uma posição qualquer. S0 é um número complexo, é uma posição, ele tem um valor de sigma 0, J ômega 0. Em coordenadas polares, ter um A módulo φ. São a esse par de polos aqui, eu vou ter B1 fase θ1 e um B2 fase θ2. Vou admitir que esse S0 eu vou deslocá-lo por uma trajetória fechada. Esse meu G de S0, ele tem um módulo e tem uma fase. Esse é o módulo do G de S0. E esse ângulo aqui é minha fase do G de S0. Se eu faço essa trajetória aqui, módulo e fase do G de S0, vai fazer alguma figura fechada. Se eu pegar e deslocar esse S0 aqui, o meu módulo e fase aqui também vão deslocar e fazer uma figura aqui sobre o meu sistema. Essa partícula S0 ela vai se deslocar aqui, nessa região. Essa partícula sempre se desloca com o sentido horário. Se eu computar os ângulos aqui, for fazendo aqui, olha, o ângulo aqui, o módulo e o ângulo, ele vai formar uma figura. Formou essa figura aqui para mim.
trajetória dessa partícula S0 ela vai englobar aqui, ó, esse meu zero aqui. Que quando eu fizer o módulo e fase, necessariamente ele vai passar pela origem. E ele vai estar também no sentido horário. Por quê? Porque, olha só, esse ângulo aqui, ó, ele não vai descrever 360 graus. Portanto, quando eu fizer o módulo e a fase, e ele deslocando, ele vai descrever, o módulo e a fase vão descrever o quê? Esse movimento aqui. Ele vai englobar a origem. Se eu pegar esse sistema e admitir que eu tenho um polo, esse polo está aqui, por exemplo. Vou traçar uma superfície qualquer aqui, ó. Essa região é chamada de região de contorno. O sentido é sempre o quê? Horário. Meu G de S0 módulo B, fase θ. O ângulo se tornou negativo. Então, quando ele se locomove aqui no sentido horário, para cá, ele vai se locomover no sentido que anti-horário. E ele vai englobar para mim a minha origem. Porque esse ângulo aqui, ó, eu não vou percorrer ele 360 graus. Portanto, esse ângulo aqui também vai percorrer o quê? 360 graus. Bom, e se eu tiver um sistema que, por exemplo, tenha um par de polos? Posso fazer ela do formato que eu quiser, só que o sentido é o quê? Sempre horário, da minha região de contorno. Que a minha figura vai envolver a origem no sentido anti-horário duas vezes. Vou estabelecer a minha região de contorno. A região de contorno vai ser essa fórmula esdrúxula aqui, sempre no sentido horário, plano S. E ele vai envolver a minha origem. Só que agora a minha região de contorno vai envolver esses dois aqui. Minha região de contorno sempre no sentido horário. O que eu vou ver é esse envolvimento do zero aqui, ele vai me dar um ângulo de mais 360 graus. Esses dois polos que eu envolvi aqui, eles vão me dar o quê? No sentido inverso. Ele vai envolver a origem duas vezes. Sabe o que vai acontecer? A minha figura vai envolver a origem, formato qualquer aqui, não estou interessado no formato, no sentido anti-horário. Vai envolver o que? Apenas uma vez. Vai envolver aqui a minha origem, ó.
Meu zero aqui. Então, o que ele está me apontando aqui, como está no sentido anti-horário, eu já sei que a quantidade líquida de envolvimentos é de um polo. Esse princípio é o princípio do argumento, o princípio de Cauchy, que a gente chama. Ao invés de traçar uma região de contorno qualquer, eu vou traçar uma região de contorno que envolva todo o semiplano direito. E lembrando, ela sempre está o quê? No sentido o quê? Horário. Eu vou ter aqui o meu diagrama de Next envolvendo a origem. P é a quantidade de polos envolvidos pela região de contorno no semiplano direito. Eu vou chamar de N, vai ser a quantidade de envolvimentos da origem de G de S no sentido horário, que o sentido é anti-horário, portanto, N vai ser negativo. Vou definir Z. Z é igual ao quê? A N mais P. Quantidade de raízes instáveis em malha fechada no semiplano direito. Se esse Z for igual a zero, o meu sistema é estável em malha fechada. Então, esse é o critério que a gente estabelece como critério de Next. Então, tem esse sistema de controle aqui em malha fechada. Numerador em S dividido por um denominador em S. A parte real de 1 mais K vezes G de S e a parte imaginária de 1 mais K vezes G de S. Pegando aquele mesmo sistema que a gente tinha lá, que eu tenho um polo aqui, vou contemplar todo o semiplano direito. Me interessa avaliar os envolvimentos
da origem de 1 mais kg de S. Bom, 1 mais k vezes o g de S, na realidade, ela representa para mim os envolvimentos da origem do meu sistema em malha fechada. Ele vai fazer alguma figura geométrica aqui, não me interessa muito qual é essa figura por enquanto, que vai envolver a origem no sentido anti-horário, já que é um polo. Então, isso eu vou envolver a minha origem. Isso é equivalente K vezes G de S. Isso é equivalente a estudar o meu sistema envolvendo o quê? O menos 1. Ao invés de eu estudar o meu sistema envolvendo o zero, eu vou estudar o meu sistema envolvendo o menos 1. Portanto, o meu critério de Next raízes estáveis no semiplano direito, em malha fechada. Fazer um exemplo. Aqui eu tenho a minha saída, y de S, aqui é a minha referência, R de S. Eu vou ter polos duplos na posição aqui, menos 1. A minha região de contorno é essa daqui, ó. Sentido sempre o quê? Horário. Vamos fazer o diagrama de Bode desse sistema. Que ele vai em 0 dB até a frequência de 1 radiano por segundo, depois ele começa a decrescer menos 40 decibéis por década. Ele vai sair da posição 0 graus, vai até menos 180 graus em 2 décadas.
Então, observa o seguinte, ele não está saindo aqui ó, da posição 0 decibéis, com fase 0. Para representar no meu diagrama polar, é 1 fase 0 módulo, não é? A parte real é 1 e a fase é o quê? Nula. Ele vai vindo aqui até aproximadamente 1 radiano por segundo, só que o quê? A fase vai decrescendo até menos 90 graus. Então, até aproximadamente aqui, ó, ele vai descrever o quê? Um círculo. Então, ele vem aqui descrevendo um círculo. Nota, o ângulo agora, ele vai o quê? Em direção a menos 180 graus. Ou seja, ele vem a essa região aqui, ó. Ele vem para encostar nessa reta aqui. 180 graus é menos 1. 1 fase 180 graus é menos 1. Mas como o módulo não continua o mesmo, ele está decrescendo, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é, a partir daqui, ele começa a decrescer o módulo até atingir aqui essa região. E isso aqui é muito importante, ó, que é o sentido. Essa análise eu peguei tão somente aqui do J0 mais até infinito. Quando esse raio aqui está no infinito, ou seja, esse valor de S está indo para infinito, esse resultado aqui não está indo para zero do G de S, portanto, ele está realmente vindo aqui em direção à minha origem. De menos infinito para zero é o dual desse diagrama de Bode. Esse é o meu diagrama de Nyquist para o meu sistema. Aqui está o quê? O menos 1. Essa análise é para esse diagrama de Bode aqui, ó, com o valor do K igual a 1. Quando eu faço o K vezes G de S, o que está acontecendo aqui? Esse gráfico está se deslocando aqui, ó. Eu estou aumentando de 20 log K. Sobre o meu diagrama de Nyquist, quando eu aumentar o módulo de K, ele vai aumentar dessa maneira que é assim, ó. O ângulo de fase continua o mesmo, só que eu vou engordar essa curva. K vezes o meu G de S aqui vai ser essa curva aqui. Essa curva aqui é o diagrama de Nyquist para o ganho K igual a 1. Agora eu posso analisar a minha estabilidade. Por quê? Quanto que vale o P aqui? O P vale 0. Por quê? Porque eu não estou envolvendo nenhuma raiz aqui, ó. E olha só, isso aqui é em malha aberta. O que é o N? O N não é a quantidade de envolvimentos do menos 1? Portanto, vale 0. Então, o meu Z, que é igual a N mais P, vale quanto? 0. O meu sistema é estável para K maior do que 0. Se eu analisar o lugar das raízes aqui para esse sistema, como é que é o lugar das raízes? Não é isso daqui, ó? Se o meu sistema, o meu lugar das raízes, mostra que esse sistema sempre vai ser estável para o K maior do que 0,
Necessariamente, vai acontecer a mesma coisa quando eu analisar o diagrama de Nyquist. Qual que é a diferença desse sistema aqui? Bom, a diferença desse sistema é simplesmente que eu adicionei um polo na origem. Ela, quando chegar aqui na origem, ela não passa sobre a origem. Ela tem um desvio aqui, ó, na origem. Necessariamente acontece isso quando eu tenho um polo na origem. Isso é um caso especial. A assíntota de 1 sobre S, ela pegaria aqui um valor de 1 radiano por segundo, estaria fazendo essa curva aqui. E a fase seria sempre o quê? Menos 90 graus. Já para o sistema 1 sobre S menos 1 ao quadrado, a gente teria o seguinte, olha, eu teria aqui até a posição de 1 radiano por segundo, depois cairia menos 40 decibéis por década. Já a fase, até 0,1 radiano por segundo, depois ela decresceria aqui até menos 180. Olha só o que acontece. Quando eu adicionar aquele gráfico lá de 1 sobre S, ele vai inclinar essa curva, não vai? Então eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou inclinar a minha curva. A minha fase vai se deslocar aqui para baixo. Desloquei no módulo os menos 20 dB por década do polo da origem, e a fase, o quê? Desloquei de menos 90 graus para baixo. O meu diagrama de Nyquist, eu construo ele com base no meu diagrama de Bode. É a maneira mais fácil de se construir o diagrama de Nyquist. Eu estou saindo aqui de um módulo muito grande, com fase menos 90 graus. Ele vai decrescendo o módulo até chegar ao quê? Menos 180 graus. Então, ele vai cruzar essa reta aqui. E ele vai continuar decrescendo o módulo para ir para zero, mas ele não cruza mais 90 graus, que é essa reta aqui. Portanto, ele está saindo de uma posição daqui e vindo para cá, decrescendo o módulo. Como o módulo está sempre decrescendo, e ele está vindo com fase de aproximadamente menos 90, ele vai fazer isso daqui, ó. Se eu pegar essa região aqui quando está infinito, bom, se eu pegar infinito aqui, vai dar o quê? Zero. Portanto, é a própria origem aqui. Se eu pegar do menos J infinito até o J zero menos, que é essa daqui, ó, do J menos infinito até o J zero menos, eu vou ver uma curva desse estilo aqui, que é essa curva rebatida aqui, ó. Acabou? Não, porque eu preciso analisar essa região aqui. Essa região é uma região bem complicada para o nosso sistema. E eu vou, inclusive, vou ampliar ela.
Tem aqui o meu polo na origem. A minha região de contorno, ela faz isso daqui, ó. Aqui é o J0 mais, aqui é o J0 menos. Eu vou traçar aqui um raio epsilon vezes um E elevado a J teta. Teta está saindo da posição menos 90 graus e indo em direção à posição mais 90 graus. Ele está descrevendo o quê? Esse semicírculo aqui, ó, de menos 90 a mais 90 graus. O meu G de S vale 1 sobre S vezes S mais 1 elevado ao quadrado. Se eu substituir aqui por G de epsilon vezes E elevado a J teta, eu vou ter 1 sobre epsilon vezes E elevado a J teta vezes 1 mais epsilon vezes E elevado a J teta. O que vai acontecer aqui quando eu somar 1 aqui? Vai ficar 1, não é? Portanto, meu G de epsilon vezes E elevado a J teta é aproximadamente 1 sobre epsilon vezes E elevado a menos J teta. Porque essa parte aqui, ó, é praticamente o quê? 1. Então vai ser 1 vezes E elevado a J teta. Quando o meu θ sair dessa posição inicial aqui, menos 90 graus, que é aqui, ó, de menos J0, menos 90 graus, o que vai acontecer com a fase não é o valor negativo dela, portanto, vai ser o quê? Mais 90 graus. Quando for menos 45 graus, aqui vai ser o quê? Mais 45. Quando for 0 graus, vai ser o quê? 0 graus. Quando for mais 45 graus, vai ser o quê? Menos 45 graus. Quando for mais 90 graus, vai ser menos 90 graus o G de S. Ligando esses pontos aqui, só que como ele está fazendo aqui, ó, do infinito, ele está vindo aqui, ó, saindo lá do mais 90, vem para o mais 45, vem para o ângulo 0, vem para o ângulo menos 45, depois menos 90. Então, ele faz o quê? Ele faz esse raio aqui no infinito. O sentido dele é esse daqui. E o ponto mais importante que a gente tem, que a gente precisa saber o valor exato, corresponde a esse ponto aqui, ó, que atinge os 180 graus. Ele está exatamente na posição 0,5. E aqui está a posição menos 1. Se eu aumentar o meu ganho K, bom, essa curva vai passar a ser o seguinte, olha, vai passar a ser isso daqui. Se eu for aumentando cada vez mais o meu ganho K, mais próximo ele vai ficar daqui. Que eu vou aumentar o ganho de K até o K ser igual a 2. Quando o K for igual a 2, ele está passando exatamente nesse ponto. Se o K for menor do que 2, P aqui vale quanto? P vale 0. Se o K for menor do que 2, o meu N é igual a quanto? A 0. O que implica que o meu Z é igual a 0 e o meu sistema é estável. Agora, se o meu K for maior do que 2, isso significa o quê?
Quantos envolvimentos eu vou ter? Porque, olha só, com K maior do que 2, ele vai pegar aqui assim, não vai? Quantos envolvimentos eu vou ter? Não é equivalente a eu ter o ponto aqui dentro, ó? Ele está aqui dentro? Eu vou ter 2 envolvimentos. Em qual sentido? No sentido horário. O N vai ser igual a 2. E o meu Z vai ser igual a 2. O meu sistema vai ser instável para ganhos K maiores do que 2. Se o ganho for K e for exatamente o valor de 2, o meu sistema é marginalmente estável. A minha resposta vai ser oscilatória. Se eu traçar o lugar das raízes para esse sistema, essa região pertence ao lugar das raízes, e essa região também pertence ao lugar das raízes, já que é zero. Se eu traçar as assíntotas, depois eu vou verificar o seguinte, que ele faz exatamente isso daqui. O valor para K igual a 2 é exatamente aqui, ó. Aqui o K igual a 2. Essa região aqui, K menor do que 2. Essa região aqui, que está compreendida aqui, ó. Para essa parte aqui, o K é maior do que 2. Essa região do K maior do que 2, 2 polos instáveis aqui, em malha fechada. Portanto, essa análise, utilizando o diagrama de Next, é equivalente a essa análise que eu faço utilizando o lugar das raízes. Eu sei a quantidade de raízes instáveis. 2. Z igual a 2 são 2 raízes instáveis. 2 raízes instáveis em malha fechada. Quando K for exatamente igual a 2, nota, os meus polos estão sobre o eixo imaginário. O meu sistema é marginalmente estável.